Imagine um lugar onde o céu parece cair sobre a terra, e a terra reflete o próprio céu, um horizonte tão perfeito que destrói a noção de realidade. Lá, o vento sopra como se guardasse segredos de milênios, e o chão brilha como um espelho que se estende até o infinito. Este é o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, um oceano congelado em branco, no coração da Bolívia, a mais de 3.600 metros de altitude. Mas o que quase ninguém sabe é que este espelho celestial nasceu de uma tragédia, a morte de um gigante lago e o luto de uma deusa. Reza a lenda aimara que Tunupa, uma mulher divina, chorou quando seu filho foi levado. Suas lágrimas se misturaram ao leite materno, formando o salar. E quando você caminha ali, entre o sal e o silêncio, é impossível não sentir essa tristeza antiga, como se a terra ainda chorasse. Mas o que parece poesia é também ciência. Há cerca de 40.000 anos, existia ali o imenso Lago Minchim, um mar interior que cobria boa parte do altiplano boliviano. Quando o clima mudou, a água evaporou, e o que restou foi uma crosta de sal puro de mais de 10 bilhões de toneladas, estendendo-se por 12.000 km², maior que a Jamaica inteira. O cenário é hipnótico. Durante a estação chuvosa, uma fina camada d'água cobre o solo, transformando o deserto no maior espelho natural do planeta. O reflexo é tão preciso que os satélites da NASA o utilizam para calibrar seus instrumentos de medição. É como se o salar fosse o próprio olho da Terra, observando o universo. Mas a beleza desse lugar esconde uma pergunta inquietante. Como algo tão vazio pode revelar tanto sobre nós? Os povos andinos chamam o salar de Cachihakai, o trono do sal. Para eles, este não é apenas um deserto, é um portal espiritual. Ali o tempo parece parar. O vento sopra em rajadas finas e cortantes. As dunas de sal estalam sob os pés, e cada grão reflete uma partícula de luz solar, criando uma claridade quase divina, que cega e ilumina ao mesmo tempo. Há quem diga que andar por Uyuni é como andar sobre o limite entre o mundo material e o espiritual, onde o homem é forçado a se ver, literalmente, refletido no infinito. Curiosidades e contexto geopolítico. A Bolívia, apesar dessa joia natural, é um dos países mais pobres da América do Sul. Mais de 35% da população vive abaixo da linha da pobreza, especialmente nas áreas rurais próximas ao salar. A economia depende fortemente da mineração e do turismo, e ambos giram direta ou indiretamente em torno desse deserto branco. Politicamente, o país ainda carrega cicatrizes profundas de instabilidade, golpes e disputas entre o Estado e comunidades indígenas que veem nas terras sagradas um símbolo de identidade, não um produto a ser explorado. No vilarejo de Colchane, as casas são feitas com blocos de sal. As ruas são cortadas por trilhas de caminhões que carregam turistas e trabalhadores. O cheiro do sal impregna o ar, misturado com gasolina, poeira e vento seco. Aqui, o sol não queima. Ele atravessa você, dizem os locais com um sorriso cansado. Os habitantes do altiplano têm um temperamento duro, silencioso e profundamente espiritual. São pessoas de pele tostada, olhos pequenos e expressão firme. Falam pouco, mas olham fundo. Suas tradições misturam o catolicismo com a adoração à Pachamama, a Mãe Terra, que eles acreditam viver dentro de cada montanha. Para eles, o salar não é um cenário turístico, é uma presença viva que observa e castiga. E há algo mais. O Salar de Uyuni é também o maior reservatório de lítio do planeta, o mineral usado em baterias de celulares e carros elétricos. Estima-se que mais de 50% do lítio mundial esteja sob seus pés. O mesmo solo que parece puro e intocado é hoje palco de uma das maiores disputas geopolíticas do século XXI. China, Estados Unidos e empresas europeias pressionam para explorar o ouro branco boliviano, enquanto comunidades locais lutam para manter o equilíbrio entre o sagrado e o moderno. O paradoxo é cruel. O lugar mais puro do mundo pode se tornar o mais explorado. E talvez o reflexo que vemos ali, essa união perfeita entre céu e terra, seja apenas uma ilusão, porque por baixo desse brilho há rachaduras,
rachaduras políticas, ecológicas e espirituais. Um guia boliviano certa vez disse com um olhar firme: as pessoas vêm aqui para ver o espelho, mas poucas percebem que ele mostra o que cada um carrega dentro. E talvez essa seja a verdade mais profunda do salar. Ele reflete o que somos, nossa vaidade, nossa ambição, nosso desejo de eternidade. Caminhar sobre o sal é caminhar sobre nós mesmos, sobre o resíduo de tudo o que um dia fomos. Mas há uma pergunta que ecoa quando o vento sopra e o sol se apaga no horizonte branco. Será que a humanidade vai aprender a ver o reflexo antes que ele desapareça? E enquanto o céu se tinge de rosa, o deserto inteiro parece respirar. O espelho se desfaz, o sal seca e o vazio volta a dominar. A beleza morre, mas deixa uma lição. Até o nada pode ser sagrado, se olhado com os olhos certos. Se essa história te fez pensar, imagine o que ainda está escondido nas próximas partes desta jornada pela Bolívia, um país onde o sagrado e o esquecido vivem lado a lado. Siga o canal e continue comigo. O próximo capítulo vai revelar o que o povo do sal enfrenta todos os dias, por trás do brilho do deserto. Eles vivem sobre o sal, dormem sobre o frio, trabalham sobre o nada. Quando o vento sopra forte e o sol racha o deserto, é impossível entender como alguém pode sobreviver em um lugar assim. Mas eles sobrevivem. Homens e mulheres que acordam antes do amanhecer para extrair, com as próprias mãos, o mesmo sal que queima seus rostos e corta suas peles. Pessoas que vivem entre o brilho e o esquecimento. O reflexo perfeito de um país que o mundo admira por sua beleza, mas ignora por sua dor. E é aqui que começa a verdade que ninguém mostra. O salar de Uyuni não é só o espelho do céu, é o espelho da desigualdade. Imagine isso, uma imensidão branca, o vento gritando, o cheiro metálico do sal impregnando tudo. No meio desse vazio, pequenas vilas de casas baixas, feitas do próprio sal. As janelas não têm vidro. O frio entra, o calor escapa. A vida é uma luta constante contra a natureza e contra o esquecimento. Uma mulher caminha descalça, segurando um balde de metal. É o sol no perdona, ela diz, mas és o único que temos. O sol não perdoa, mas é o que mantém a vida por aqui. Curiosidade, a Bolívia é um dos países mais altos do mundo. Boa parte do território está acima de 3.000 metros de altitude. Por isso, o ar é rarefeito e o clima é extremo, calor intenso de dia, frio congelante à noite. As vilas em volta do salar chegam a registrar 10 degleskits nas madrugadas. Essas pessoas são descendentes diretas dos povos Aimara e Quechua, civilizações que resistiram à invasão espanhola e às promessas de modernidade que nunca chegaram. Eles vivem do que a terra dá, e a terra ali dá sal. Cada família extrai toneladas por mês, recebendo centavos por quilo. Não há máquinas sofisticadas, nem proteção contra o sol que reflete em um chão branco tão forte que chega a cegar. O contraste é brutal. Enquanto o mundo fotografa o salar de Uyuni como o paraíso na terra, os moradores de Colchane, Tarrua e Lica enfrentam o abandono do Estado. Crianças caminham quilômetros até a escola. Água potável, um luxo, internet, um mito. E ainda assim, se você olhar nos olhos deles, verá algo que nenhuma estatística explica. Orgulho. Um senhor, chamado Mateu, de 67 anos, me disse com a voz rouca e as mãos rachadas: "Nós outros não temos muito, pero tenemos el cielo en los pies." Nós não temos muito, mas temos o céu sob os pés. Essa frase ecoa, porque ela revela uma força ancestral, uma filosofia de sobrevivência que desafia o mundo moderno. No Ocidente, buscamos conforto e distração. Aqui, eles buscam apenas continuar, e nesse continuar, há sabedoria. Contexto político e econômico. A Bolívia é rica em recursos naturais, gás, prata, estanho e o cobiçado lítio. Mas a riqueza nunca chega aos que vivem no altiplano. Desde o período colonial, o país sofre com a exploração estrangeira e a corrupção interna. O governo centralizado em La Paz investe pouco no interior e as comunidades indígenas continuam à margem. O resultado? Um povo desconfiado, resiliente e profundamente espiritual. A fé em Pachamama e nos deuses das montanhas é mais forte do que qualquer ideologia política. Nas noites geladas,
Eles fazem oferendas ao fogo. Folhas de coca, álcool e sal são jogados no chão. Para que la tierra não se enoje, dizem. Para que a terra não se irrite. Eles acreditam que tudo é vivo. O vento, as pedras, as estrelas. Que o deserto tem alma e que desrespeitá-lo é pedir para desaparecer. Cultura e temperamento. O povo boliviano do altiplano é de temperamento fechado, silencioso. Não confiam facilmente em forasteiros, mas quando confiam, abrem o coração de forma pura. As mulheres usam saias coloridas e chapéus coco, herança da colonização espanhola misturada com o orgulho indígena. Carregam seus filhos nas costas, em mantos multicoloridos. Os homens de rosto queimado e olhos estreitos andam com passos lentos, porque o ar fino não permite pressa. O som constante do vento se mistura com o barulho de pás cavando o sal. O cheiro forte das lagoas de lítio lembra enxofre e metal. É o cheiro do futuro sendo arrancado da terra. Um futuro que, ironicamente, pode não incluir os que vivem ali. Porque o que acontece quando o mundo inteiro quer o que está debaixo dos seus pés, mas você continua passando fome? É aí que a história muda de tom. Nos últimos anos, o governo boliviano tentou nacionalizar o lítio, prometendo riqueza e empregos. Mas as grandes corporações estrangeiras pressionam. Os acordos são feitos longe das vilas, em escritórios onde ninguém fala quechua. E, mais uma vez, quem ganha é quem nunca pisa no sal. A geopolítica do salar é o retrato do século XXI. O sul global carregando o peso do progresso alheio. Enquanto as nações ricas se vangloriam de produzir carros elétricos sustentáveis, aqui a sustentabilidade custa lágrimas humanas. Há uma ironia cruel nisso. O mesmo material que move o futuro da humanidade destrói o presente dessas pessoas. Mas há esperança. Grupos indígenas começam a se organizar, exigindo voz nas negociações. Jovens locais, antes resignados, agora estudam turismo, tecnologia e voltam para ajudar suas comunidades. Eles entendem algo que o mundo esqueceu. A verdadeira riqueza não é o que se extrai, mas o que se preserva. Um turista francês perguntou a uma mulher aimara: "Por que vocês continuam aqui se a vida é tão difícil?" Ela respondeu sem hesitar: "Porque aqui a dor também tem nome, e quando você conhece a dor, ela deixa de te assustar." Essa resposta carrega a essência do povo boliviano. Eles não fogem da dor, convivem com ela, transformam em ritual, em identidade, em força. E talvez, no fim, essa seja a grande lição do Salar de Uyuni. Enquanto o resto do mundo corre atrás do sucesso, há um povo inteiro que vive sobre o nada, e ainda assim carrega tudo. Carrega a fé, a terra, o céu e uma coragem silenciosa que o dinheiro nunca poderá comprar. Porque é fácil admirar o reflexo, difícil é respeitar o que está por baixo. E o que está por baixo do salar, o sal, o suor, o lítio e a alma de um povo, é o que mantém o espelho em pé. Se essa história te tocou, siga o canal e continue essa viagem comigo. O próximo capítulo vai te mostrar algo ainda mais surpreendente. Os rituais e tradições ancestrais que desafiam a lógica e o tempo, no coração do deserto branco da Bolívia. Você já imaginou viver em um lugar onde o tempo não é contado por relógios, mas pelo vento? Onde as orações são feitas com folhas de coca e onde o sal, esse mesmo sal que tempera a nossa comida, é tratado como sagrado? Pois é, no coração do Salar de Uyuni há um mundo que parece existir fora do tempo. Um mundo que desafia a lógica moderna e faz a gente se perguntar: o que realmente é civilização? No altiplano boliviano, quando o sol nasce, o frio ainda corta o rosto como uma navalha. A luz é tão intensa que tudo brilha, mas nada aquece. As mulheres saem de suas casas de adobe com saias coloridas e chapéus coco, os mesmos que os colonizadores espanhóis usavam há séculos. Elas caminham até o centro da vila, onde um fogo improvisado já queima. Ali começa o ritual. Antes de trabalhar, antes de vender o sal, elas fazem uma oferenda à Pachamama, a Mãe Terra. Que la tierra não se enferme, diz uma delas, jogando folhas de coca e álcool sobre as brasas. Que ao sol não se enoje, que a terra não adoeça, que o sol não se irrite. E você percebe, para esse povo, o mundo não é um lugar a ser explorado, é um ser vivo, e precisa ser alimentado todos os dias. Curiosidade cultural.
Na Bolívia, especialmente nas regiões andinas, a cosmovisão indígena ainda domina o cotidiano. As pessoas acreditam que tudo tem um espírito. O vento, o sal, as montanhas, até os carros. Antes de iniciar uma jornada, é comum fazer uma chala, um pequeno ritual de bênção, regando o veículo com álcool e folhas de coca, pedindo proteção espiritual. Agora imagine isso: homens cavando o sal, sol a pino, mãos calejadas, olhos quase fechados de tanto reflexo. De repente, eles param. Um deles ajoelha, cava um pequeno buraco no chão e deposita algo ali dentro: folhas, uma garrafa de rum e um punhado de sal. Depois, cobre de novo. Não é superstição, é pacto. Eles acreditam que o deserto observa, que se você tirar algo da terra sem pedir permissão, ela cobra. E quando cobra, cobra caro. Curiosidade geográfica: o Salar de Uyuni fica a 3.656 metros acima do nível do mar e é composto por uma crosta de até 10 metros de espessura. Durante a estação chuvosa, dezembro a março, a água cria um espelho natural, mas na seca, o chão racha e revela padrões geométricos perfeitos, como mandalas da própria terra. Essas rachaduras são estudadas por cientistas, mas para os anciãos Aymara, elas são as veias do planeta, sinais de que o mundo respira. El Salar es un corazón, diz um velho xamã com o rosto queimado de sol. Quando late, el cielo escucha. O salar é um coração. Quando ele pulsa, o céu escuta, e talvez isso explique algo mais profundo. Enquanto o mundo corre para extrair lítio, os Aymara rezam para que o sal não perca sua alma, porque para eles, o sal é pureza, é o elo entre o que é terreno e o que é divino. Há quem ria dessas crenças chamando de folclore. Mas pare para pensar. Nós modernos também temos nossos rituais, só que disfarçados. Acendemos telas em vez de velas. Fazemos promessas a algoritmos, não aos deuses. A diferença é que o povo do Salar ainda lembra que depende da terra. Nós talvez já tenhamos esquecido. Curiosidade política: desde 2009, a Bolívia reconhece oficialmente a Pachamama como um ser com direitos próprios na Constituição. Isso significa que a natureza, legalmente, é considerada sujeito de direitos. Uma visão revolucionária, mas também polêmica, já que o mesmo governo que prega respeito à terra permite exploração mineral intensa. Esse paradoxo é o retrato da Bolívia, um país dividido entre tradição e progresso. Nas vilas próximas a Uyuni, essa tensão é visível. Jovens sonham em sair, estudar, trabalhar no turismo ou nas minas de lítio. Os mais velhos tentam manter os costumes vivos. Se ouvida la tierra, se ouvida quien eres, diz uma mulher idosa, enquanto trançava uma pulseira de lã. E quando te ouvidas quem eres, não há regresso. Se você esquece a terra, esquece quem é. E quando esquece quem é, não há volta. Essas palavras soam como profecia, porque o mundo inteiro parece esquecer de onde veio. Mas há algo profundamente espiritual nesses rituais que parecem tão simples. Eles lembram que tudo está conectado: o sal que reflete o céu, a lágrima que vira lagoa, o homem que cava e oferece. Enquanto a modernidade ensina o controle, o povo do Salar ensina o respeito. Curiosidade econômica: o turismo no Salar de Uyuni é hoje uma das maiores fontes de renda da região. Milhares de estrangeiros visitam o deserto todos os anos, especialmente na temporada das chuvas, quando o espelho se forma. O contraste entre os jipes de turistas e os trabalhadores locais é gritante. De um lado, flashes e selfies; do outro, pá e suor. E é nesse contraste que está o choque cultural. Enquanto o visitante enxerga uma paisagem de outro planeta, o morador vê um altar. Enquanto um busca a foto perfeita, o outro busca sobreviver. E quando esses dois mundos se encontram, nasce algo curioso, uma espécie de espanto mútuo. O turista tenta entender como é possível viver ali. O boliviano tenta entender como alguém pode ver o salar apenas como cenário. O vento sopra e a paisagem muda. A cada rajada, o deserto parece redesenhar o tempo. É impossível não sentir algo maior, talvez porque ali o passado nunca foi embora. Ele apenas continua acontecendo, todos os dias em forma de ritual. E há um detalhe que quase ninguém nota. Quando você se ajoelha para tocar o sal,
Ele é áspero, frio e vivo. É como se a terra respirasse através dele. E talvez esse seja o maior ensinamento do salar, o de que há sabedoria no que não muda e força no que parece pequeno. No fim do dia, quando o sol desaparece atrás das montanhas de sal, o céu se tinge de laranja e o vento fica em silêncio. As vilas se recolhem, as oferendas continuam queimando, e você entende que aquele povo, tão esquecido pelo mundo, guarda um dos segredos mais poderosos da humanidade, o de manter viva a ligação entre o homem e o sagrado, porque, no fim, o que realmente sustenta o salar de Uyuni não é o sal, é a fé. E se isso te fez olhar o mundo de outro jeito, fica comigo no próximo capítulo. A gente vai mergulhar no lado mais obscuro dessa história, o ouro branco da Bolívia e o preço invisível que o planeta inteiro pode pagar por ele. Eles dizem que o futuro da humanidade está escondido sob o chão branco do salar de Uyuni, que o mesmo sal que reflete o céu guarda também o poder de mover o mundo, de iluminar cidades, abastecer carros elétricos, alimentar indústrias inteiras. Mas o que ninguém conta é o preço desse futuro. O preço pago por um povo que vive sobre a riqueza e morre na pobreza. A história do ouro branco, o lítio, é uma das mais belas e cruéis do nosso tempo. Bonita, porque promete progresso. Cruel, porque esconde sacrifício. E é aqui, nesse deserto infinito da Bolívia, que a batalha entre o passado e o futuro se desenrola em silêncio. Imagine o cenário: o sol escaldante, a claridade cortante, o ar rarefeito. De longe, tanques metálicos e poços de evaporação criam manchas azuis sobre o branco do sal. São como feridas abertas no corpo da terra. Caminhões passam carregados de minerais, e o som do motor corta o vento gelado do altiplano. Do lado de fora das cercas, crianças observam. Do lado de dentro, homens vestem uniformes com logotipos estrangeiros. Curiosidade geopolítica. A Bolívia possui cerca de 21 milhões de toneladas de lítio, quase 60% das reservas conhecidas do planeta. O mineral é essencial para fabricar baterias de celulares, notebooks e veículos elétricos, o combustível do século XXI. O país, no entanto, enfrenta o dilema: explorar sua riqueza natural ou preservar sua soberania. Governos anteriores prometeram que o lítio traria prosperidade e independência. Mas o que se viu foram empresas estrangeiras, da China, Alemanha, Rússia e Estados Unidos, disputando acordos bilionários para explorar o que está sob os pés dos camponeses. Eles dizem que vão nos tirar da pobreza, diz um morador de Colchane, mas até agora só tiraram o nosso silêncio. O silêncio. Esse é o som mais marcante do salar. Um silêncio que carrega séculos de injustiça. Durante o período colonial, a prata e o estanho da Bolívia enriqueceram impérios europeus. Hoje, o lítio ameaça repetir a história, com novos colonizadores e novas promessas. Curiosidade econômica. Apesar de sua riqueza mineral, a Bolívia continua sendo um dos países mais pobres da América do Sul. O PIB per capita gira em torno de os 3.706, e a desigualdade social é gritante. As regiões mineradoras continuam entre as mais carentes em infraestrutura, educação e saúde, mas há algo ainda mais profundo. O sal, que um dia foi símbolo de pureza e fé, virou símbolo de disputa e ganância. As comunidades indígenas, que veem o salar como um ser sagrado, assistem, impotentes enquanto suas lagoas são drenadas e o solo sagrado é perfurado. Elas tentam resistir, organizam protestos, erguem bandeiras multicoloridas da Huifala, símbolo da união dos povos andinos. Mas a força do dinheiro é esmagadora. Um engenheiro chinês, entrevistado por um jornalista local, disse uma frase que resume toda a ironia da situação. Aqui, o futuro é exportado, mas quem vive aqui ainda está preso no passado. Curiosidade cultural e social. A população do altiplano tem uma relação espiritual com o ambiente. Eles acreditam que o sal é um dom divino e que extrair demais ofende a Pachamama. Ao mesmo tempo, a juventude local vê no lítio uma chance de progresso, de sair da pobreza. Essa divisão cultural cria um conflito interno, tradição contra tecnologia. O governo boliviano tenta equilibrar esses mundos, nacionalizou parte das operações, prometeu criar indústrias locais de baterias, mas o desafio é imenso.
A Bolívia não possui infraestrutura suficiente, nem tecnologia própria. Assim, o país depende dos mesmos estrangeiros que promete enfrentar. É um ciclo perverso. O sal que reflete o céu é o mesmo que reflete as contradições humanas, a ganância disfarçada de desenvolvimento, o progresso que caminha sobre as costas dos esquecidos. Nós outros não somos pobres, diz uma líder aimara. Solo nos roubaram el derecho de ser ricos com lo nuestro. Não somos pobres. Apenas nos roubaram o direito de sermos ricos com o que é nosso. Essas palavras cortam como o vento do deserto e nos fazem pensar: o que é realmente o progresso? Um carro elétrico movido por baterias limpas, mas construído sobre o sofrimento de quem nunca verá um carro na vida? Curiosidade ambiental. A extração do lítio exige grandes quantidades de água. Em uma região árida como o altiplano, isso é desastroso. Para produzir 1 tonelada de lítio, são usados cerca de 2 milhões de litros de água. As lagoas subterrâneas estão secando, o solo está afundando, e a fauna local, como flamingos e vicunhas, começa a desaparecer. O que o mundo chama de energia limpa tem um custo sujo, um custo que não aparece nas campanhas publicitárias das grandes marcas. No meio desse caos, há algo profundamente simbólico. O salar de Uyuni é um espelho, e o espelho nunca mente. Ele reflete o céu, sim, mas também reflete a hipocrisia de uma humanidade que diz querer salvar o planeta enquanto destrói o que há de mais puro nele. Curiosidade política recente. Em 2019, a Bolívia viveu uma crise política que muitos associam à disputa pelo lítio. O então presidente Evo Morales, que havia nacionalizado o setor, foi pressionado por potências estrangeiras após suspender um acordo com uma empresa alemã. Pouco depois, foi deposto. Coincidência? Poucos acreditam. Essa é a nova forma de colonização. Sem espadas, mas com contratos. Sem exércitos, mas com diplomatas. É a guerra invisível pelo controle do futuro. E enquanto o mundo debate sustentabilidade, o povo do altiplano continua rezando para que a terra não se canse. Porque se ela se cansar, não haverá tecnologia capaz de substituir o sagrado. É o salares como um espejo, diz um guia local. Se lo rompes, nunca volverá a reflejar igual. O salar é como um espelho. Se você o quebra, ele nunca mais reflete do mesmo jeito. E talvez essa seja a verdadeira lição. A modernidade sem sabedoria é apenas destruição disfarçada de avanço, porque o progresso que não inclui os que vivem sobre o sal é apenas mais uma miragem no deserto. Se essa história te fez pensar, fica comigo. No próximo capítulo, vamos mergulhar no fenômeno mais hipnotizante do planeta, quando o céu toca a terra e a ilusão se torna real. Você vai ver o salar de Uyuni como nunca antes, e talvez também ver a si mesmo refletido nele. Você já se perguntou o que acontece quando o céu decide descer à terra, quando o infinito resolve se espelhar em si mesmo e o ser humano fica preso entre dois mundos, um real e outro feito de ilusão? No salar de Uyuni, essa pergunta ganha forma. Não é metáfora, é visão, é experiência. É algo tão intenso que faz o próprio tempo parecer duvidar da existência. Durante a temporada das chuvas, entre dezembro e março, uma fina camada d'água cobre o deserto, apenas alguns centímetros, o suficiente para transformar 12.000 quilômetros quadrados em um espelho perfeito. O céu se reflete sobre o sal e cria a ilusão de que você está flutuando entre as nuvens. Os turistas chamam de o maior espelho do mundo. Os locais, porém, chamam de o portal. Quando chove, o céu nos visita, diz um velho guia aimara, mas nem todos sabem voltar. O vento é frio, mas o ar parece elétrico. O silêncio é tão profundo que você consegue ouvir o som do próprio coração batendo. O horizonte desaparece. Não há mais chão nem céu. Apenas um reflexo contínuo sem fim, onde cada passo cria pequenas ondas de luz. É como caminhar dentro de um sonho. E talvez seja por isso que tantas pessoas se emocionam quando chegam aqui. Há algo espiritual. Nesse lugar, uma sensação de reconexão, como se o universo se lembrasse de você por um instante. Curiosidade geográfica. O salar está localizado no altiplano boliviano, a cerca de 3.656 metros de altitude. Durante o dia,
A luz solar reflete no sal com intensidade extrema, podendo causar cegueira temporária. À noite, a temperatura cai abaixo de zero e o céu estrelado é um dos mais nítidos do planeta, ideal para observações astronômicas. Mas há um problema que quase ninguém nota, e é sobre isso que precisamos falar. Enquanto o mundo inteiro se encanta com as fotos surrealistas desse espelho infinito, as mudanças climáticas já começaram a ameaçar o fenômeno. As chuvas estão diminuindo. O equilíbrio frágil entre o sal e a água está se quebrando. O que antes era um espetáculo natural agora depende de ciclos cada vez mais instáveis. Curiosidade ambiental. O salar depende diretamente das chuvas vindas da Cordilheira dos Andes. A redução do regime de chuvas, causada pelo aquecimento global, pode alterar o ciclo natural das lagoas e colocar em risco o fenômeno do espelho. Cientistas já observam mudanças na composição do solo salino e aumento da evaporação. E é aqui que surge o contraste mais doloroso. Enquanto as redes sociais transformam o salar em um paraíso de likes, o próprio paraíso está desaparecendo. Milhares de visitantes vêm todos os anos, tiram fotos, fazem vídeos e vão embora. Mas poucos se perguntam, quanto tempo esse reflexo ainda vai existir? Pesquisador local me contou uma história que ficou presa na cabeça. Durante uma expedição, ele conheceu um garoto de 10 anos, filho de extrator de sal. O menino mostrava o salar com orgulho, como se apresentasse um tesouro. Quando eu crescer, quero ser guia, disse. Mas espero que ainda tenha espelho. Essa frase é um soco no estômago. Esperar que ainda tenha espelho é como esperar que o próprio futuro não se desfaça. Curiosidade sobre turismo. O turismo em Uyuni cresceu mais de 300% nos últimos 15 anos. A cidade, que antes era apenas um ponto de apoio para mineiros, hoje vive do fluxo de estrangeiros. Hotéis de sal, restaurantes temáticos e agências lotam a região. Porém, a falta de controle ambiental gera impacto, lixo, combustível derramado e erosão do solo salino. Mas mesmo com todos os perigos, há algo que o salar ensina, algo que não se encontra em nenhum outro lugar da Terra. Ali, o ser humano é forçado a confrontar o próprio reflexo, não apenas o físico, mas o interior. Quando você fica parado no meio daquele espelho infinito, a mente começa a se calar, as fronteiras desaparecem, a noção de eu se dissolve, e é aí que vem o verdadeiro impacto. Você percebe que não é o centro do universo, é apenas parte dele. Aqui el cielo nos recuerda lo que somos, diz o guia. Polvo, pero polvo com alma. Aqui o céu nos lembra o que somos. Pó, mas pó com alma. Essa frase carrega uma sabedoria milenar. Os aimaras acreditam que o salar é o ponto onde o mundo dos vivos e o dos espíritos se encontram. Quando o espelho se forma, dizem que as almas antigas caminham sobre ele. Por isso, muitos moradores evitam sair à noite durante o reflexo. Acreditam que o vento pode confundir os vivos e levá-los para o outro lado. Curiosidade espiritual. Em algumas comunidades do altiplano, há o ritual da ofrenda ao reflejo. Durante a lua cheia, famílias deixam oferendas sobre o sal, coca, flores e pequenas pedras, pedindo proteção e sabedoria. Para eles, o espelho é uma janela entre dimensões. E aqui vem a parte mais bonita. Em um mundo onde tudo é movimento, o salar ensina o poder da imobilidade. Ele mostra que, às vezes, é preciso parar para ver. O céu só toca a terra quando o vento se acalma, e talvez o mesmo valha para nós. Enquanto corremos atrás de um futuro que nunca chega, esquecemos de olhar o reflexo, o que já está aqui, o que já é sagrado. Curiosidade filosófica e política. O salar tem se tornado um símbolo para artistas e pensadores da América Latina. Ele representa o espelho da identidade boliviana, o encontro entre o ancestral e o moderno, entre o visível e o invisível. O governo, por sua vez, tenta usá-lo como marca turística nacional, mas enfrenta críticas por negligenciar os problemas sociais das comunidades locais. No fim da tarde, quando o sol se põe e o espelho começa a desaparecer, o deserto se transforma em um palco dourado. As sombras das montanhas se alongam, os flamingos passam voando em silêncio e o céu se pinta de vermelho, azul e violeta. É o tipo de beleza que dói, porque você sabe que ela não vai durar.
Talvez seja esse o verdadeiro ensinamento do Salar. Tudo o que é belo é frágil, e é por isso que precisa ser cuidado. Então, da próxima vez que você vir uma foto do Salar de Uyuni nas redes sociais, lembre-se, aquilo não é apenas um reflexo, é um aviso. O aviso de que a Terra também sabe se defender, e que o espelho pode se apagar se continuarmos a olhar apenas para nós mesmos. Se essa história mexeu com algo dentro de você, siga o canal e continue essa viagem comigo. No próximo episódio, vamos além da paisagem, para o espelho da alma humana. Vamos descobrir o que o Salar realmente nos mostra sobre quem somos. Há lugares que não apenas se visitam, se sentem. O Salar de Uyuni é um deles, mas o mais impressionante não é o que ele mostra, e sim o que ele revela. Porque no fim, esse deserto branco nunca foi apenas um deserto. É um espelho, não do céu, mas de nós mesmos. E tudo o que refletimos nele diz muito sobre quem realmente somos como espécie, como civilização, como alma. Imagine estar ali sozinho. O vento frio corta o rosto, o sol queima, e o silêncio parece engolir o mundo. Você olha ao redor e percebe que não existe horizonte, apenas o reflexo do próprio infinito. Você dá um passo e sente o sal estalar sob os pés, escuta o eco do seu próprio movimento. Por um instante, o tempo desaparece. Não há ontem nem amanhã, apenas você e aquilo que o mundo se tornou. El Salar no cambia, me disse um velho mineiro. Nos outros esquilo rompemos cada dia. O Salar não muda. Somos nós que o quebramos um pouco a cada dia. Essa frase ficou ecoando na cabeça, porque talvez o problema não esteja no deserto, nem na natureza, mas na nossa incapacidade de enxergar. Corremos tanto para explorar, conquistar, possuir, mas esquecemos de sentir. Esquecemos que cada passo sobre esse solo sagrado é também um espelho sobre o que fazemos com a terra e com nós mesmos. Curiosidade simbólica. Em algumas tradições bolivianas, acredita-se que quem se ajoelha no salar e observa o reflexo do próprio rosto, verá não apenas quem é, mas quem se tornou. Dizem que o espelho mostra as intenções ocultas do coração. Por isso, muitos evitam olhar por muito tempo. Têm medo do que podem ver. O salar é um teste, um lembrete silencioso de que toda beleza carrega um preço, e todo reflexo cobra uma verdade. Olhe bem, o que você vê quando o céu se mistura à terra? Talvez veja o que o mundo tenta esconder. O contraste entre o que mostramos e o que somos. Um planeta que fala de energia limpa, mas suja suas raízes. Uma sociedade que busca progresso, mas destrói o sagrado. E, acima de tudo, um ser humano que esqueceu que também faz parte da natureza, não está acima dela. Curiosidade política e espiritual. Hoje, a Bolívia enfrenta um dilema existencial. É um país que tenta ser moderno sem perder o sagrado, que tenta crescer sem trair suas origens. O salar representa isso, o choque entre o espiritual e o industrial, o ancestral e o globalizado. E talvez essa seja a luta de todos nós. Enquanto o sol se põe e o deserto se tinge de tons dourados, uma última cena acontece. As sombras das montanhas se alongam até se fundirem com o céu. O reflexo desaparece lentamente, e o que sobra é o silêncio, um silêncio cheio de significado. Ali, cada grão de sal guarda uma história, cada gota d'água reflete uma lembrança, e cada passo que você dá é um lembrete. A terra ainda está viva, mesmo quando o mundo tenta transformá-la em produto. No fim, você entende, não é o céu que desce à terra, é o homem que precisa aprender a subir novamente, a elevar seu olhar, sua consciência, sua alma. A terra não precisa de nós, dizem os anciãos Aymara, mas nós precisamos dela para lembrar quem somos. Essa é a mensagem do Salar de Uyuni. O espelho mais puro do mundo é, na verdade, um convite à transformação. Ele não pede que você apenas admire, ele te obriga a refletir. E talvez esse seja o verdadeiro poder desse lugar, fazer a gente entender que o reflexo mais bonito é aquele que acontece por dentro, porque enquanto o deserto espelha o céu, o ser humano precisa aprender a espelhar a consciência. Então, da próxima vez que você se olhar no espelho, pergunte a si mesmo, o que você está devolvendo ao mundo? Beleza? Consciência? Ou apenas o reflexo daquilo que o consome? O Salar de Uyuni é mais do que um destino, é um chamado, um lembrete de que ainda há tempo, mas o tempo
Está acabando. E se você sentiu algo diferente ouvindo essa história, é porque algo em você reconheceu a verdade. O espelho te viu. Siga o canal e continue essa jornada comigo. Ainda há muitos lugares como esse, lugares que parecem esconder o céu, mas na verdade, escondem a alma do mundo. Na próxima história nós vamos a outro extremo, onde o gelo esconde fogo e o silêncio guarda gritos que ninguém mais escuta. Prepare-se. A viagem pelo planeta e por dentro de você está apenas começando.